Denis Diderot foi um filósofo e um notável escritor e enciclopedista. É considerado um dos grandes pensadores do movimento político-filosófico que se caracterizou pela defesa dos direitos e da liberdade dos cidadãos, o Iluminismo. Ele teve destaque com a idealização e organização da enciclopédia, em parceria com D'Alembert, no século XVIII. Diderot nasceu em Langres, França, no dia 5 de outubro de 1713. Filho de Didier Diderot e Angélique Vigneron, sua educação teve base humanista e foco religioso, pois ele estudou em colégio jesuíta, aprendendo o latim e o grego. Em 1726, o bispo de Langres lhe concedeu o primeiro grau de ordem no clero. A expectativa da família era que Diderot seguisse a carreira eclesiástica, mas não foi o que aconteceu. Ele partiu para a Cidade das Luzes em 1728, onde recebeu o grau de mestre em artes pela Universidade de Paris. Sua formação se expandiu de maneira multidisciplinar, estudando ele leis, filosofia, literatura e matemática. Seguiu fazendo trabalhos de tradutor e escrevendo sermões encomendados. Passou a frequentar a vida social parisiense, tendo contato com pensadores iluministas, tal como Etienne Condillac e Jean-Jacques Rousseau. Em 1743, casou-se com Antoinette Champignon, com quem teve uma filha, Angélique Diderot. Por encomenda do livreiro André Le Breton e ao lado do matemático Jean-Léon d'Alembert, em 1745, iniciou o projeto de tradução da Ciclopédia, do inglês Ephraim Chambers. Diderot tinha apenas 32 anos de idade quando aceitou esse desafio. Esse trabalho inspirou a criação de uma enciclopédia geral que apresentasse um panorama dos conhecimentos humanos e pudesse integrar as novas ideias que estavam circulando na época. Era o início de uma aventura editorial sem precedentes que iria mexer com o mundo das ideias em toda a Europa. O objetivo era destacar princípios essenciais das artes e das ciências, indo contra as ideias obsoletas da Igreja e do Estado. Brilhantes e atentos, Diderot e D'Alembert notaram rapidamente o que faltava na obra inglesa: uma nova diretriz, uma atitude crítica e ilustrações de qualidade. Retomando o sonho universalista dos humanistas italianos do século XV, o objetivo passou a ser o de reportar o essencial do conhecimento de uma época, tornando-o acessível a um número mais alargado de pessoas. Diderot dedicou 16 anos a esse trabalho, redigindo parte do conteúdo, dirigindo e supervisionando seus 130 colaboradores. Essa grande equipe era composta por personalidades importantes do Iluminismo, tais como Montesquieu, Voltaire e Rousseau. Enquanto D'Alembert se ocupou com as áreas da matemática, física e astronomia, Diderot voltou-se às áreas da história, filosofia, medicina, agricultura e técnicas aplicadas à indústria. Rousseau escreveu artigos sobre música, Voltaire sobre história e literatura, Louis de Jaucourt assinou textos de caráter geral e o Barão d'Holbach escreveu artigos relativos à mineralogia e metalurgia. Entre outros colaboradores menos conhecidos, a enciclopédia contou ainda com La Condamine Marmontel, Saint-Lambert, Turgot,
Quinault e Charles-Nicolas Cochin. A enciclopédia também passou por objeções e processos conturbados, sendo censurada pela Igreja e por grupos políticos aliados à mesma. 21 anos foram dedicados em sua edição, com 35 volumes, 71.818 artigos e 2.885 ilustrações, com publicações realizadas entre 1751 e 1772. A obra foi intitulada como Enciclopédie, Enciclopédia ao Dicionário Racional das Ciências, Artes e Profissões. Essa grandiosa obra é um dos símbolos do Iluminismo, sendo essencial na concepção ideológica que estimularia a Revolução Francesa. Por essa razão, os iluministas também são conhecidos como enciclopedistas. Apesar de não existirem muitas pessoas que soubessem ler na época, a enciclopédia foi um grande sucesso de vendas e trouxe substancial retorno financeiro para Diderot. Ele também escreveu peças teatrais, romances, comédias e novelas. Em 1746, publicou Pensamento Filosófico, apresentando objeções reacionárias contra a revelação sobrenatural. Em 1748, publicou um ensaio que aborda o relativismo do conhecimento humano e a negação de qualquer fé transcendental, intitulado Cartas sobre os Cegos, para uso dos que enxergam. Nas duas obras, Diderot aborda o quanto o homem dependia de seus sentidos. As ordens religiosas reagiram ao conteúdo e ele acabou sendo preso, ficando 3 meses em cárcere. Diderot também publicou As Joias Indiscretas, em 1748, e A Religiosa, em 1760. Esta, uma obra anticlerical que denunciava a vida dos conventos da época. O Sobrinho de Rameau foi publicado em 1762, que foi escrita após uma crise religiosa. Jacques, o Fatalista e seu Mestre, de 1773, mostrava o seu esforço em conciliar a filosofia materialista com a crença na liberdade humana. Ele ficou conhecido em seu círculo por enviar correspondências brilhantes. Viveu seus últimos anos em situação pouco favorável, sendo amparado economicamente pela imperatriz Catarina da Rússia, que era sua grande admiradora. Diderot morreu no dia 31 de julho de 1784, em Paris, França. Seus restos mortais foram sepultados no panteão da cidade. Se inscreva no canal Narrativas Historiográficas.